Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão 459. Vem aqui a caminho do trabalho. Alguém perguntou: será que voltou energia na Europa? Que susto, hein? Ontem era por volta de umas 10. Não, já era umas 11h30. 11h30. Era a volta de umas 11h40. Umas 11h40 da manhã. Ia entrar na última aula da galera do MDR e de repente. Aí você pensa, primeiro é um disjuntor ali do meu escritório de casa. Aí não era. Eu falei, deve ser disjuntor da casa, um geral. Não era. Na rua também não era. Era nos vizinhos. Era, não era, na cidade toda. Aí vieram no país. Não, não era só o país. Foi, parece que em 17 países. Bora tocar o terror na Terra, então. Você que está aqui todos os dias, 4h59 da manhã, aqui compartilhando esse tempo. É um tempo muito bom. Não sei para você, mas tem edificado muito a minha vida todo dia que a gente acorda 4h59 da manhã. E hoje é um dos melhores dias para você tocar o terror na Terra. Presta atenção. Um dos melhores dias para você fazer o que precisa ser feito. Todos os dias a gente tem essa oportunidade de fazer o que precisa ser feito. Pega aí seu caderno, pega aí sua caneta. Vamos preparar para o dia de hoje. Eu quero te convidar a falar sobre o sexto ciclo dos 7 ciclos que a gente está falando, que é o quê? O ciclo da exponencialidade. Coloca aí. Hoje é o dia do ciclo da exponencialidade. Coloca aí ciclo da exponencialidade. O que isso reflete, Thiago? Reflete que você aprendeu, serviu, criou as alianças, teve as oportunidades, perseverou, e aí chegou no sexto ciclo, que é o ciclo da exponencialidade. O que é exponencialidade, Thiago? É uma curva de crescimento que ela não é mensurável. Olha só a Carolina perguntando, olha só que interessante. Tiago, estou no sexto com o meu marido, mas vamos nos casar. Como estão? Como então agora fica 6 ou 1? Vocês estão no exponencial. Sabe o que é interessante? Que vocês estão juntos, mas não eram casados. Pelo aquilo que eu estou entendendo no seu comentário, estavam juntos, mas não eram casados. Talvez ou estavam namorando, ou estavam morando juntos, não era. E olha só que interessante, no sexto ano, que é o ano exponencial, vocês vão casar. E o casamento é a exponencialidade da junção de homem e mulher. Logo, a exponencialidade vai se tornar o primeiro ano do casamento. Por quê? Porque dentro do casamento vocês vão ter que aprender a conviver algumas coisas. Carolina, eu não sei se o teu marido está aqui, se ele aparece nas lives do 459, mas entendo o seguinte, um grande problema nos casamentos eram, até saber isso que eu vou te falar aqui, um tem uma cultura A, o outro tem uma cultura B. E quando eles se casam, o que acontece no casamento? Um quer implementar a cultura do outro. Não, minha cultura é melhor. Minha cultura é melhor. Não, não, tem que ser a minha. E aí fica aquela briga de implementação de culturas, hábitos e costumes. Não, porque nos meus pais a gente fazia assim. Não, porque na casa dos meus pais era assim. E aí fica aquela briga de quem é melhor ou maior para implementar uma cultura dentro de casa. Olha só que interessante. E isso fica uma grande discussão dentro das casas. Quando você tem um costume A, um hábito A, um estilo de vida A, o outro tem um B, nós não somos mais A ou B. Quando se junta, vira C. Vira uma nova cultura. Não é mais a minha cultura, não é mais a cultura do próximo, mas é uma nova cultura. Você entende isso? Que não é somente mais a cultura dele ou a minha cultura, é uma nova cultura. Entenda isso. Quando você começar a viver isso, vai começar a ser muito mais exponencial o casamento. E aí você se permite a ter novidade de vida. O que é novidade de vida? Aprender todos os dias. Então, agora, parabéns, Carolina, pela decisão de vocês. Vocês entram no primeiro ano do casamento, que é o ano do aprendizado. Vocês vão realmente aprender como ser marido e mulher dentro de uma casa, tendo um relacionamento. Então, isso é o que vai fazer.
Eu vi mais algumas perguntas aqui no chat, eu já quero entrar no conteúdo de hoje para compartilhar com você. Tá aqui, ó, a Karen colocou, anotem os ciclos da vida, aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade, descanso. São os 7 ciclos. Então a gente vem falando muito disso daí durante toda a semana, falando sobre 7 ciclos, que são os 7 ciclos de crescimento. São os 7 ciclos de crescimento. Alguém falou, perguntou se começa. Fala aí, começou, aperta F5, já começou, já iniciou, aperta F5 ou atualiza, que a gente aparece ao vivo. Se você puder, você que está me vendo aqui, apertar, escrever aperta F5 ou atualiza, que nós já começamos. Então, parabéns a você que decidiu colocar pressão no sol. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que você tem exatamente para isso. Hoje é o ciclo da exponencialidade. O que é a exponencialidade? Coloca. É quando o céu acelera aquilo que você plantou. A melhor definição para o ano exponencial é quando os céus acelera aquilo que foi plantado. Como assim plantado? Você aprendeu, você serviu, criou as alianças, gerou as oportunidades, perseverou. Então hoje nós chegamos a um dos momentos mais esperados da nossa jornada de 7 ciclos da vida, que é o ciclo da exponencialidade. Muitos querem esse resultado, mas poucos pagam o preço de chegar até lá. Muitos querem viver isso, só não querem treinar todas as jornadas. Esse é o tempo em que o que você plantou no secreto, na dor, no serviço, na perseverança, ele começa a frutificar de forma acelerada. E é lindo demais esse resultado. Sabe por quê? Porque é como um favor. Escreve aí, a exponencialidade é como um favor. Sabe por quê? Porque Deus não multiplica quem desiste. Deus exponencializa quem permanece. Então, se você permanecer em tudo aquilo que você faz, o Senhor vai multiplicar. Ele nunca vai multiplicar aquele que desistiu, mas ele exponencializa aquele que persevera, aquele que continua. A exponencialidade é como um favor. O que é um favor, Thiago? Se você for olhar para a aeronáutica, você vai ver que o favor é como aquele que sustenta os aviões no voo. O que sustenta um avião no voo? O que sustenta o avião no voo é um vento contra. É o vento contra que sustenta um avião no voo. Presta atenção nisso aqui. Eu vou decolar agora. Vou pegar um avião aqui. Ele está aqui, ó, embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui. Ele está aqui, ó. Ele está aqui no hangar. O avião está aqui no hangar. E aí ele vai entrar na pista de pouso para começar o processo de decolagem. Ele decola. E o que vem sustentando ele, o que vai sustentar ele num plano de voo, é exatamente o vento contra. Parte vai para cima da aeronave, mas parte vem para baixo e forma um efeito Bernoulli, que é o quê? O que vai sustentar esse avião. É o efeito que acontece aqui. A diferença de temperatura que mantém esse avião. O que é o favor? O favor é esse vento contra, que mantém a aeronave no ar. Só que presta atenção, nenhum vento contra pega uma aeronave que está no hangar parado. O vento contra só sustenta uma aeronave que já está voando. É exatamente isso. O que é o favor de Deus? O favor de Deus é esse vento contra, que só pega as aeronaves que estão voando. Ei, se você entender isso, você explode a sua mente, explode o seu coração, explode no ano, o ano da exponencialidade. Você entende isso? Então, a exponencialidade é exatamente o ano onde tem um sopro. Você não sabe como, de forma cognitiva, naquele ano, por que aquilo aconteceu, mas você começa a olhar para trás e ver tudo que foi semeado. E algumas pessoas vão falar: ah, não, esse aqui teve sorte, esse aqui explodiu da noite pro dia. Sabe o seguinte, que pode ser sorte, mas a sorte só encontra quem está em movimento. A exponencialidade ela não acontece do dia para a noite. Ela levou 10 anos
para acontecer do dia para a noite. Você entende isso? A exponencialidade leva o tempo de crescimento para gerar resultados. Que ano que é esse? É o ano que você alarga as tendas sem ter trabalho. Tudo aquilo que você serviu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você perseverou, tudo aquilo que você criou como aliança, tudo aquilo que você permaneceu, é exatamente aquilo que vai ditar como resultado no ano da exponencialidade. Tiago, eu estou no ano da exponencialidade, mas não tive resultado, ele não é exponencial. Ele vai ser exponencial do tamanho de tudo aquilo que foi construído até então. Tiago, estou no ano da exponencialidade, não sei o que fazer. O que você vai fazer? Você vai remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é você pegar tudo aquilo que era para ter sido feito, não fez, e você vai começar a encurtar. Qual é a primeira coisa que eu te aconselho? Primeira coisa que eu te aconselho, foque em aprender. Sempre que você for aprender, nunca será jogado tempo, dinheiro e oportunidades fora. Por quê, Thiago? Porque nunca será aquilo que você tem, nem aquilo que você faz, mas sempre será quem você é. Você pega esse código aqui, nunca será sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, mas sempre será sobre quem eu me torno durante o processo. Alguém perguntou, tem o ciclo 8? Não tem o ciclo 8. Quando chega no sétimo, que é o ano do descanso, depois de você crescer e exponencializar muito, você descansa. O que é descanso? Descanso não é colocar uma rede. Descanso significa contemplação. Descanso significa contemplar tudo aquilo que foi criado, foi feito. Para quê? Para no próximo ciclo, quando fecha o sétimo, você entra no primeiro novamente, que é um ano do aprendizado. Você aprende, só que você aprende de uma forma diferente. Presta atenção como que é, que eu estou te mostrando. Você está aqui aprendendo, eu começo a servir, eu crio as alianças, eu tenho as oportunidades, eu persevero e de repente eu entro no ciclo da exponencialidade. E aí eu descanso, começo a contemplar tudo aquilo que foi criado. Eu vou entrar no novo ciclo. Só que eu não entro no ciclo do aprendizado aqui onde eu iniciei esse ciclo, eu já começo aqui. E aqui eu começo a aprender, servir, aliançar, oportunidade. E todo novo ciclo de 7 anos que se inicia, ele nunca inicia no mesmo nível do ciclo anterior. Ele sempre vai iniciar no ciclo, o novo ciclo, no nível da exponencialidade do ciclo anterior. Eu não sei se você entende, se está muito técnico para você, só que o meu coração está explodindo porque todo novo ciclo que eu vou iniciar, eu não inicio da mesma forma, eu inicio do mesmo tamanho da exponencialidade do ciclo anterior. A Evanilde perguntou o seguinte: quem nasce no final do ano, dezembro, esse ano será o primeiro ou o seguinte? Não é sobre os anos que nós conhecemos, não é do calendário romano. Não. É sobre o ano que você iniciou. Por exemplo, eu nasci em 22 de setembro. Então, 22 de setembro inicia o novo ciclo da minha vida. Não são os anos do calendário romano. Então, 22 de setembro eu inicio. Você nasceu em dezembro, dezembro inicia um novo ciclo. Então, não é sobre o calendário romano. Foi um aprendizado que eu me tornei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, mostrar aqui a planilha. Acho que fica mais fácil mostrar as planilhas para você. Cadê? Planilha, 7 ciclos. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Wesley, chegaram a ver uma forma, manda aqui no chat, chegaram a ver uma forma de compartilhar essa planilha para a galera? Não consegui, vou botar um link aqui, ó.
Será que o link dá para colocar aqui no chat? Então, esse aqui... Deixa eu ver se dá para colocar aqui no chat. Aqui, ó. Joguei aqui, ó. Ver se dá para fixar esse... Ver se dá para fixar esse link aí. Porque esse link te dá o quê? Essa planilha. Isso. E aí você vai ter que ver... Ah, tem algumas pessoas entrando. Dá sim. Show. Então você vai ter que fazer uma cópia dessa planilha. Você faz uma cópia dela. Isso. Quando fizer uma cópia dela. E aí você vai dividir ela em 7 ciclos. O Fernando tá aí, Renan? Ah, tô vendo uma galera entrar, isso. Eu acho que aqui nos comentários não adianta fixar porque ele não é clicável, tem que fixar no próprio YouTube. Quando você fixa no próprio YouTube, você vai lá e aí consegue colocar o quê? A data aí, ó. Por exemplo, quando eu tô aqui, ó, item de cálculo. Cada âmbito da sua vida, ele calcula de uma forma. Então, você, a data de nascimento. Aí tem a idade, tem o ciclo que você está vivendo. Ah, é o casamento. Colocou a data do casamento, qual é o ciclo do casamento? Tem empresa, qual é o ciclo da empresa? Então aqui, ó, para as pessoas editarem uma planilha, tem que fazer o quê? Criar uma nova, é isso? Vem aqui. O Fernandão é o brabo aqui, ó. Para tecnologia ele entende tudo. Ele está criado ali. Como que faz? É arquivo aqui, né? Fazendo uma cópia? Então, ó, vocês estão aí, ó, é só fazer aqui, ó, fazendo uma cópia. Baixar também? E baixar como XLS. Ó, você baixa aqui, ó, XLSX, que é o de Excel. E aí você vai ter acesso a ela. E aqui, ó, que eu vou te mostrar a planilha aqui. E aí, deixa eu voltando aqui o microfone aqui, ó. Você olha, essa planilha é top demais. Você começa a olhar e entender verdadeiramente como ela funciona. Olha aqui, o que fala aqui, ó. Se você for, vai falar sobre os 7 ciclos. Depois você começa a fazer o quê? E tá aqui o que a gente falou: aprendizado, servir, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade, descanso. E aí tem um pequeno resumo do que é cada um dos anos. Ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto, sexto e sétimo ano. O que é o oitavo ano? É o ano de um novo começo. Estavam perguntando. É o primeiro ano, o ano do aprendizado. Então tá aqui, mas eu quero que você pegue essa parte dos cálculos. Ó, por exemplo, alguém que nasceu em 77, está no ano do aprendizado. Você pode mudar aqui, colocar o seu ano. Quando eu boto aqui, ó, por exemplo, aí eu tenho que criar aqui, ó. Então vocês estão pegando aí? Show. Ó, o Roberto falou, agora estou usando a planilha de forma correta. É braba demais. O ciclo da vida e do casamento pode dar algum conflito? Não, eles se juntam. Por exemplo, se você está no ciclo da vida e está em outro no casamento, você precisa complementar. Ah, eu estou na minha vida familiar, na minha vida pessoal, no ano do aprendizado, mas no meu casamento está na exponencialidade. Eu vou ter que aprender sobre a exponencialidade e eu vou começar a fazer isso. Vocês estão perguntando muito sobre quem nasceu em tal ano. Baixa a planilha, que está o link aí. Baixa a planilha, é um presente do Marçal, um presente nosso para você. Okay? Você que acorda às 4h59 da manhã, coloca pressão no sol, para você aprender sobre isso. Então vamos lá, a gente está. Entenda o seguinte: que Deus nunca vai multiplicar quem existe, ele só exponencializa quem permanece. Então, escreve aí: ano da exponencialidade, é o ano do favor.
O que é exponencialidade? É quando o que você construiu em 5 anos parece que explode em 5 meses. E as pessoas vão falar, isso daí teve sorte. É quando as sementes plantadas começam a gerar colheitas múltiplas. E sabe o que é interessante no ano da exponencialidade? Não é somente uma colheita. Não é somente um fruto. É tanto fruto que dá para você colher e as pessoas estão próximas a você. O ano da exponencialidade é quando Deus faz muito mais em um dia do que você fez em anos. Mas entenda, a exponencialidade não é mágica. O problema é que as pessoas acham que a exponencialidade é mágica. Não, ela é a recompensa de consistência, fé e obediência. Coloca aí, exponencialidade é a recompensa da consistência, da fé e da obediência. Todos os dias você está aqui colocando pressão no sol. Te pergunto, quantas pessoas acordam 4h59 da manhã? Quantas pessoas pagam o preço de estar aqui assistindo todos os dias, se dedicando e mudando sua vida todos os dias? Exponencialidade não é sorte, exponencialidade não é por acaso, exponencialidade é um conjunto de consistência, fé e obediência. Exponencialidade é a junção de tudo aquilo que foi feito em 5 anos. E aí, nesses 5 anos, você vai ter a exponencialidade. Consistência, fé e obediência. Então, só para repetir aí os anos, vocês que chegaram depois, sempre tem um abençoado que aparece aí, que ao invés de estar acordando, deve estar dormindo, que pega sempre o bonde no caminho. Entenda o seguinte, nós estamos falando sobre 7 ciclos. O que são 7 ciclos? 7 ciclos são formas de você construir algo na sua vida. E como eu construo algo na sua vida? Eu construo algo de tijolo em tijolo, de consistência em consistência. Então, entenda o seguinte, 7 ciclos da vida é a forma de você viver cada ano. Existem algo chamado setênios. O que são setênios? São ciclos de 7 anos. Sua vida existem ciclos de 7 anos. E quando você entra nos ciclos de 7 anos, você começa a olhar de forma diferente para sua vida e você começa a construir de forma diferente. Imagina que você vai construir uma casa. Lá em Lucas fala muito sobre isso. Cuidado com aquilo que você vai construir se você não para analisar aquilo que você tem. Como que alguém pode construir algo se não sabe quanto tem de material? Tem um profeta chamado Amós. E lá tem um texto no livro de Amós que ele te mostra exatamente. Deixa eu pegar aqui Amós. O livro de Amós, ele fala no capítulo 9. Olha só o que fala no capítulo 9. Sobre o ano da exponencialidade. Só que entenda o seguinte. Para existir esse ano, eu preciso de uma construção. Então, vou repetir aí. Você que é bom de escrever, escreve nos comentários. Primeiro ano, tudo que eu entro, o ano do aprendizado. Segundo ano, o ano de servir. Então, eu aprendo para servir. Quando eu começo a servir, eu começo a criar alianças. Quando eu tenho essas alianças, eu crio as oportunidades, que é o 4º ano. Nas oportunidades, eu preciso perseverar. Quando eu persevero, eu entro no ciclo da exponencialidade. E quando eu explodir no ano da exponencialidade, eu vou para o desfrute. Desfrute significa contemplação. Para quê? Para preparar o 8º ciclo, que na verdade entra no primeiro. O que é o primeiro? O aprendizado. Só que eu aprendo num nível diferente daquilo que eu tinha começado. Olha o que fala em Amós. Então vamos falar sobre o ciclo da exponencialidade e depois eu volto aqui. Olha o que fala no livro
de Amós, capítulo 9, verso 13. Dias virão, declara o Senhor. Ele está falando sobre a restauração de Israel. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar. Amós, capítulo 9, versículo 13. E o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão de seu vinho. Cultivarão pomares e comerão de seus frutos. Plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. A exponencialidade é uma promessa para quem semeou com fidelidade. Tem uma outra versão que fala que as coisas vão acontecer tão rápida que a sua cabeça vai girar. Uma coisa em cima da outra, você não será capaz de acompanhar. Tamanho crescimento. Tudo acontecerá de uma forma tão rápida que as bênçãos vão correr atrás de você, ao invés de você correr atrás das bênçãos. A exponencialidade é uma promessa. Deixa eu te mostrar aqui. Lá em Mateus fala exatamente isso. Nem toda semente dá fruto igual, mas a terra boa gera multiplicação anormal. Olha o que está em Mateus, capítulo 13. Deixa eu pegar aqui rapidinho para você, capítulo 13. Pega lá, Mateus 13, 8. Diz o seguinte: outra ainda caiu em boa terra. Ele fala lá na parábola do semeador. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. Nem toda semente dá fruto igual, mas a terra boa gera multiplicação a 30, 60 e a 100 por um. O que é uma terra boa? É uma terra que foi trabalhada, arada, construída durante vários anos. As pessoas vão falar, deu sorte, esse aí teve sorte. Não. A sorte só encontra aquele que está no caminho. Fala o seguinte, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Foi só manter a consistência e fazer o que precisa ser feito. Nunca foi sorte. Deu a lógica. Você entende isso? Quando você começa a entender que vai dar a lógica, e aí eu não sei porque as pessoas ficam ansiosas com aquilo que está por vir. Imagina você, na época de escola. Você está na escola, e aí vai ter uma prova. Você sabe que vai ter a prova. Não vai mudar isso. Vai ter a prova lá na frente. E não existe forma de mudar, porque aquilo vai realmente acontecer. Só que você não decide não estudar e vai querer estudar no último dia e vive ansioso para o dia da prova. Tem um texto que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por exemplo, ontem foi um dia aqui na Europa, não sei quantos de vocês viram e acompanharam isso, mas teve um apagão generalizado. Alguns falam que teve um problema numa base grande no sul da Espanha. Outros falam que foi um ataque cibernético. Uma semana atrás, a União Europeia tinha dado um aviso falando para os europeus terem um kit de sobrevivência de 72 horas em suas casas, que poderia acontecer um apagão generalizado, que pode ser um ataque cibernético ou não. E aí alguns falam uma coisa ou outra. E as pessoas tinham que se preparar. Só que ontem foi um caos nos mercados. Por quê? Porque ninguém tinha se preparado. E aí fica aquele caos generalizado, e aí as pessoas entram em algo chamado efeito manada. Vem uma pessoa e começa a agir exatamente da mesma forma, e ansiosas, achando que é uma série de coisas. Pessoas que nunca estudaram, nunca pensaram sobre, nunca pesquisaram, não se prepararam para isso. E tá tudo certo, nem sempre a gente acredita ou deve acreditar em tudo, mas eu estou trazendo um conceito para você entender sobre uma preparação. O que é uma preparação? O ano da exponencialidade é exatamente isso. Porque muitas pessoas crescem, presta atenção no que eu estou te falando, e de repente caem. Caem só porque não se prepararam. Imagina que o crescimento é como um ciclo virtuoso, uma espiral virtuoso. Você já viu pessoas que cresceram muito rápido e de repente caíram? No alto da fama, elas não conseguem lidar com toda a pressão emocional, todos os acessos, todas as pessoas estão
todas as oportunidades, porque não tiveram uma preparação. O que é a preparação? É eu entender sobre aprender, servir, criar aliança, ter oportunidades e perseverar. Presta atenção, na perseverança e no ano da exponencialidade, você até pode fazer sozinho e chegar rápido, só que você não chega longe. Sozinho você chega rápido, só que acompanhado eu chego muito distante. Ontem à noite, olha só que interessante, ontem à noite eu estava na minha comunidade lá do MDS, que é a Maratona da Sabedoria. Nós somos mais de 2.500 pessoas dentro da comunidade e a gente ia ter um aulão ontem, um super encontro, que nós estávamos chamando de grande dia. Olha só que interessante, no grande dia nós ficamos sem luz e eu não consegui fazer esse encontro à noite. Não sei quantos de vocês fazem parte do MDS, coloca aí MDS, escreve MDS. Eu sou MDS. Nós íamos ter um super encontro, nós estávamos chamando de um grande dia. E sabe o que foi interessante? Na semana passada, eu tinha marcado com uma semana de antecedência um super aulão sobre o livro do Apocalipse. E sabe o que é interessante? Um dia antes do nosso aulão de Apocalipse, o Papa veio a óbito e começa grandes histórias sobre. Eu não estou te falando sobre conspiração, sobre nada sobre isso. Estou falando sobre as coincidências que acontecem, apenas uma coincidência. Eu marquei um aulão de Apocalipse, de repente, não que isso acontece. Mas olha que interessante. A gente marca para estudar mais sobre algo. E aí ontem nós vimos falar sobre códigos de mentalidade de governo. Códigos de mentalidade de governo. E de repente nós ficamos sem luz. Sem luz para compartilhar os códigos de mentalidade de governo. Alguém falou aí que a aula de Apocalipse foi braba demais. A gente estudou o livro de Apocalipse e muita gente desmistificou. Eu recebi várias pessoas falando o seguinte: nossa, eu achava que era muito difícil, eu achava que era muito assustador, e agora eu vi que é mais simples, eu posso ler, ter consciência, presta atenção. O povo perece por falta de conhecimento. E ontem eu andei com alguns executivos, com o pessoal do meu time, com a minha família, eu falava o seguinte: imagina agora você sem luz, as pessoas desesperadas, sem celular, sem luz, sem cozinhar, porque muitos fogões são de indução, sem elétrico, sem cozinhar, sem ver televisão, sem jogar videogame, sem carregar celular, sem nada. E eu falava o seguinte: e agora imagina, você tem que deixar algo precioso. Você está aqui no país, você é imigrante no país, e para receber luz, você tem que deixar o seu passaporte. Eu te pergunto, você entregaria seu passaporte em troca de luz? O que é mais importante para você? Ter um passaporte ou ter luz? Imagina que nós ficaríamos sem luz agora. E a galera começou a pirar com isso. A galera começou a pirar nisso. Sabe por quê? Porque ninguém tem um discernimento. E não é algo certo ou errado. Não, vou fazer. Não, não vou fazer. Não, é só você refletir sobre. Nunca existe aquilo que é o certo, mas eu só preciso refletir sobre. Como assim refletir sobre? Olhar todas as circunstâncias com base em tudo aquilo que eu tenho. Por isso que o grande convite sempre foi: tenha discernimento. Daqui a pouco, 6h22 no meu perfil no Instagram, a gente fala sobre o livro de Provérbios. Tá aqui, Thiago Rocha BR. Você que não segue, aparece lá. E eu vou falar algumas coisas que eu não falei ontem. Eu acho que está na hora de começar a falar isso. E à noite eu vou falar muito mais, de forma mais rasgada. Por quê? Porque existem algumas coincidências acontecendo e nós precisamos exatamente levantar um povo para que tenha discernimento. O grande convite é sempre ter discernimento. Por que eu estou te falando isso? Porque algumas pessoas chegam no ano da exponencialidade, algumas pessoas crescem, só que não tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Estrutura de aprendizado, de servidão, de aliança, de ter um povo. Quem perguntou, vai ter aula de novo de Apocalipse? Não, Yara, não vai ter mais aula de Apocalipse. A gente falou que tinha que falar, criou uma comunidade, algumas pessoas tiveram a oportunidade de reassistir as aulas lá várias vezes. E a gente não vai falar de novo sobre o livro de Apocalipse. Não de forma aberta, da forma que foi. Acontece muita treta. É muita treta, como diz aquela música.
Então, qual é o grande convite? As pessoas precisam construir. Então, você que vai entrar no ano da exponencialidade, precisa viver todos os anos. Thiago, eu quero viver o ano de exponencialidade. Não adianta você querer viver um ano que não está, porque não existe a maturidade para aquele ano. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar a construir isso. Por quê? Porque a exponencialidade é uma recompensa de consistência, de fé e de obediência. Do que? De tudo que foi construído em 5 anos, parece que explode em 5 meses. Todas as sementes que foram plantadas começam a gerar colheitas. Lembra que eu te falei quando nós falamos sobre o ano do aprendizado? Não é ano de esperar resultado. O ano de servir não é ano de esperar resultado. É ano de gerar valor. Então eu preciso reduzir meu estilo de vida e falar o seguinte: vou servir para aprender, vou servir para conectar, vou servir para criar as alianças, vou servir para gerar oportunidades lá na frente, vou servir para crescer. Não naquilo que eu tenho, é ano de crescer internamente. E presta atenção, o ano do aprendizado, ninguém vê resultado. O ano de servir, ninguém vê resultado. O ano da aliança, ninguém vê resultado. No ano da oportunidade, começa a gerar uma ou outra. Você começa a ter os primeiros crescimentos. Se você fosse olhar para a natureza, imagina agora que os 7 ciclos é um crescer de uma árvore. Imagina que os 7 ciclos é um crescer de uma árvore. Alguém está perguntando hoje à noite eu vou fazer um aulão. Como ontem não teve luz, eu vou fazer hoje à noite. A galera do MDS, mas já a gente fala na aula do MDS, a gente fala sobre isso daí. Eu quero falar sobre 7 ciclos, por quê? Porque o ano de exponencialidade, ele é um ano incrível para quem vive todos os ciclos. Então imagina agora que os 7 ciclos que o Marcel sempre nos ensina e que ele traz essa cultura que para mim mudou a minha vida, ele é o crescer de uma árvore. O que é o crescer de uma árvore? O crescer de uma árvore é você entender que o ano do aprendizado é quando eu pego e coloco uma semente. Eu coloco uma semente na terra. Ela está ali sozinha. É o ano do aprendizado. É o ano que algumas pessoas falam de ano das cavernas, aonde eu entro na caverna, fico lá, ninguém me vê e é onde eu estou estudando, eu estou aprendendo, estou me dedicando. Eu entro num projeto para aprender. Eu conecto com uma pessoa para aprender, eu pego um livro para aprender, eu entro no curso para aprender, eu preciso aprender sobre aquilo que eu quero servir no próximo ano. Então aquela semente ela cai e ela morre para ela e ela começa a germinar. O que é germinar? Germinar é estender as raízes. Quando eu começo a estender essas raízes, eu estou servindo. Por quê? Porque quanto mais raiz eu estendo, mais eu conecto com várias pessoas, várias oportunidades, várias coisas, porque toda raiz de uma árvore está buscando o quê? A fonte de vida, nutrientes. Quando eu estou servindo, eu estou saindo da caverna e colocando aquilo que eu aprendi à disposição daquelas que eu estou servindo. Presta atenção, não é esperar resultado. Não é esperar nenhum resultado no ano do servir. É simplesmente gerar oportunidades para aprender ainda mais. Quando eu entro na aliança, é quando essa raiz ela está grande e aquela semente ela começa a crescer um caule. É o ano da aliança, é o ano que vai começar a apontar para o crescimento. Eu começo a apontar. Quando eu crio as oportunidades, é quando aquela pequeno caule sai da terra e ele começa a brotar. Sabe quando tem um primeiro brotinho? É exatamente isso. Você já vê o resultado que ele é múltiplas vezes aquilo que você aprendeu. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Se você entender isso, vai dar uma explosão no seu cérebro. Vai explodir o seu cérebro. O ano da exponencialidade, o ano da oportunidade, que é o 4º ano, é quando existe o romper. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a crescer. Tem um pequeno resultado, um pequeno caule, que é um resultado que mostra que ele é múltiplas vezes maior que aquela semente. Mostra que ele é resultado daquilo que foi aprendido. Mostra do resultado daquilo que foi servido.
Então, a oportunidade, só que ela não é o resultado. Qual que é o grande problema? Algumas pessoas param nesse processo. Só que eu preciso ir para o 5º ano, que é o ano da exponencialidade. É quando aquele caule começa a crescer, ele começa a ficar forte, ele vai ficando forte, ele está rompendo a terra, eu estou te mostrando aqui, ele vai rompendo a terra, ele começa a criar as folhas. Nesse ano que você começa a perseverar, as pessoas começam a olhar. E quando ela começa a olhar, começa a sair os frutos, que é o ano da exponencialidade. Quem perguntou, fala de um livro que fala dos ciclos. Não tem um livro. O Marçal traz isso nos treinamentos e compartilha, fora os treinamentos, somente com a turma do 459. Quem acorda antes do sol para colocar pressão. Então você vai colocando cada vez mais nesse ciclo. Então olha só, você que está vivendo o 6º ciclo que a gente está aqui, parabéns para todos vocês que estão vivendo esse dia. Lá em Efésios ele fala o seguinte, que a exponencialidade ele vem da onde? Do poder de Deus em nós. Não é do nosso esforço. Ele fala o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Todo negócio, quando você olha para os negócios, você vai entender que a exponencialidade é o efeito que nós chamamos de crescimento exponencial. Você olha para os negócios e fala o seguinte, essa empresa está tendo um crescimento exponencial, ela está vivendo o 6º ciclo dela, que é um crescimento sobre o crescimento. É a curva da curva, onde pequenas ações acumuladas se tornam grandes resultados. Quando você olha para o comportamento humano, você vê pequenas práticas consistentes que geram grandes saltos de capacidade. Sabe o que acontece? A fé constante gera mais ações contínuas, ela gera mais crescimento acelerado no tempo de Deus. A fé constante, mais as ações contínuas, gera um crescimento acelerado aonde? No tempo de Deus. Olha para a vida de José, a gente sempre fala de José. José, depois de anos de ser escravo, está na prisão, no único dia, ele foi tirado do cárcere, ele foi tirado da prisão para ser governante do Egito. Presta atenção. Depois de anos de ser escravo, José. Deixa eu pegar aqui para você. Gênesis. Que está a história de José. Gênesis 41 está a história de José. Gênesis 41. Olha isso aqui. Você pode ler depois o texto todo. Quando você olha para Gênesis 41. Que é quando José interpreta o sonho do faraó. Ele estava lá preso. E aí o faraó tem um sonho. E aí ele chama alguém para interpretar o sonho. E aí os magos, os profetas do faraó ali não conseguiam interpretar. Então alguém fala que lá na prisão tinha. O copeiro fala, sopra o nome de José no palácio do faraó. E aí ele vai até lá e ele começa a interpretar o sonho de faraó. E olha o que fala no 41. 41 diz o seguinte, e o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Você entende que numa ação ele saiu da prisão para governar toda a terra do Egito. Presta atenção, isso é exponencialidade. Isso é uma dobra, da dobra, da dobra, da dobra. Ele sai da prisão depois de anos preso, sendo jogado de lado. José, no mesmo dia, ele é liberto e se torna governador de todo o Egito. Não, mas isso aconteceu com José. E a história de Davi? Você lembra? Davi, esquecido lá, cuidando das ovelhas. Lá aprendendo, servindo, criando aliança com seus pais, seus irmãos. No único dia, contra Golias, ele foi projetado diante da nação. Esquecido,
a projetar diante das nações. Mas por quê? Ele só conseguiu enfrentar aquele gigante porque um dia ele aprendeu. Cuidando nos seus afazeres. Cuidado com aquilo que você faz todos os dias. Cuidado com aquilo que você se dedica todos os dias. Porque isso vai te projetar diante da nação. Eu ouço vários alunos falando, não, Thiago, e o Marçal sempre fala que eu sou o braço direito dele na educação, nos projetos educacionais, todos vocês são alunos, sabem o quanto que eu estou presente nas aulas, presente nos cursos, nas mentorias, nas imersões. As pessoas falam, não, mas é porque o Marçal gosta do Thiago. E quando eu vivia no Brasil, abrindo muitas palestras dele e tudo mais, abrindo aqui o 459, estando à frente e tudo mais. Não, porque o Marçal gosta. Ei, presta atenção. Em 2021, eu fiz mais de 1.300 lives, aulas online, mentorias no Zoom, mais de 1.300. Era 3, 4, 5 aulas todos os dias. Por exemplo, ontem foi o dia que eu dei 6 aulas. 5, na verdade, porque um não deu, faltou a luz. 5 encontros. É o ano do aprendizado, vou aprender. Quantas pessoas tinha nas lives? Às vezes não tinha ninguém. Às vezes tinha uma, às vezes tinha duas. E nas palestras, Thiago, quantas palestras, né? Você já palestrou para 20 mil pessoas no estádio, 110 mil pessoas online. E nas palestras tinha quanto? Vou te contar, para quem conhece a minha história sabe que eu dei mais de 200 palestras sem ter ninguém na minha frente. Vocês sabem o que é isso? Mais de 200 palestras sem ter ninguém na minha frente. Durante toda a minha vida, sendo treinado nesses últimos 10 anos, palestrando, dando treinamento para um, para dois, para ninguém. Porque um dia o Senhor falou o seguinte, não é sobre quem não te ouve hoje, mas é sobre quem um dia vai te ouvir. Eu falo para todos os meus alunos, para quem anda comigo, vai lá e faz. O problema é, as pessoas desistem no meio do caminho, porque não estão vendo o resultado. Sabe qual é o problema? Elas desistem, próximas ao diamante. Ó, o Quírio falou, você é inspiração, irmão. Eu só sou uma fagulha para você explodir, irmão. Mas o único que pode mudar a sua vida é você. Se você sentar todos os dias no 459 apenas para aprender, apenas para ouvir e não colocar em prática aquilo que está sendo falado, você não pegar essa inspiração e transformar em transpiração, não vai ter resultado. O convite é você pegar essa inspiração e gerar uma transpiração. Luciano perguntou, Thiago, você sempre fala da palavra de Deus ou tem algum outro assunto? Talvez você chegou agora. A gente fala sobre transição de carreira, fala sobre palestras, sobre mentorias. Eu tenho um curso de família e um assunto de empreendedorismo. Talvez o que eu mais falo é exatamente sobre isso. Só que como as minhas bases são cristãs e tudo aquilo que eu faço está baseado e pautado na palavra, não tem como eu tirar algo. Então sempre vai estar baseado exatamente nisso. Exatamente como Abraão construiu grandes coisas, Abraão foi muito grande, assim como Salomão construiu grandes coisas, assim como Davi construiu grandes coisas, assim como Paulo construiu grandes coisas. E a gente entende o seguinte, que tudo aquilo que nós falamos é somente ferramentas para você aplicar. Então a gente fala sobre mudança de mentalidade, fala sobre bastante coisa, tudo pautado naquilo que é um manual para você viver. Não sei se você sabe, mas eu já fui em todos os grandes, ou na maioria dos grandes seminários no Brasil. Já participei durante muito tempo, ouvindo, e hoje participo de alguns deles palestrando. Já li mais de 300 livros na minha vida, e nesses 300 livros que eu li, sabe o que eu encontro? Tudo tendo a mesma raiz. Qual é a raiz? Napoleão Hill, Tim Havieck, Roberto Kiyosaki, todos os grandes, Tony Robbins, todos os grandes nomes, eles encontram uma inspiração. Tá aqui, ó, a inspiração. Eu só preciso fazer ela virar transpiração. Então eles pegam o conceito, por quê? Porque quando você olha para isso, você vai ver que o ser humano, ele é cíclico. O mundo, ele é cíclico. Eu não sei por que você desespera com alguma coisa, porque isso tudo acontece. O mundo sempre teve em caos. Por exemplo, quando teve a pandemia, as pessoas ficaram muito preocupadas e tinham que preocupar realmente. Mas quantos
caos já aconteceu no mundo? Quantas crises já existiram no mundo? O William falando, ele não sabe só de Bíblia, não. A gente tem um repertório, são mais de 15 anos na jornada. E o Marçal sempre fala, o Thiago é um dos caras mais fuçador que tem do ecossistema. Fica assustado com as histórias. Ele perguntou, qual é a melhor Bíblia de estudo? A King James, 1611, com o estudo Holman. É que eu gosto. Só que é mais fácil de ler, e é por isso que eu compartilho essa, é a NVI, Nova Versão Internacional. Ela te dá muito mais insights para isso. Imagina o seguinte, a gente falou esses dias, imagina um bambu chinês, ele passa 5 anos sem crescer. Para cima do solo. Só que em apenas 6 meses, o bambu chinês é exatamente isso, ele cresce para baixo primeiro. Em 6 meses ele cresce até 25 metros, ele explode. Só que ele passou anos crescendo para baixo. A explosão não acontece porque ele cresceu de repente. Acontece porque ele criou raízes profundas por anos. Assim é a vida da exponencialidade. Você precisa criar nos ciclos anteriores, aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, criar sua base para de repente explodir do dia para a noite. É isso que as pessoas vão falar chegando perto de você. Aí se explodiu do dia para a noite. Não, presta atenção. São anos construindo algo. E eu vou te falar agora de algumas armadilhas que podem te derrubar no ciclo da exponencialidade. Orgulho. Achar que o sucesso vem da sua força. Ele pode te derrubar. Outra coisa, relaxamento. Abandonar os princípios que te trouxeram até aqui. Não, ele começa a crescer e esquece todos os princípios. Então, orgulho pode te derrubar. Ficar relaxado pode te derrubar. Falta de preparo para a abundância. Quantas pessoas ganharam muito, mas não têm gestão daquilo, não se prepararam para essa abundância e perdem tudo? E uma última armadilha, que essa sim pode te derrubar. Esquecer quem te capacitou. Exponencialidade sem caráter gera ruína acelerada. Salomão fala o seguinte, arrogância precede a queda. Só que a humildade precede a honra. Eu já vou mostrar a tabela para vocês, fica tranquilo que eu já vou mostrar a tabela para vocês. Já vou mostrar. Eu quero te dar um overview de tudo que eu estou te falando. Então hoje é um ótimo dia para você entender verdadeiramente quem você é e aquilo que você foi chamado. Por exemplo, trazer agora os 7 ciclos para vocês. Deixa eu trazer os 7 ciclos para vocês, para a gente entrar agora. Já falei sobre exponencialidade, quero trazer um exemplo. Por exemplo, a gente está aqui em Portugal, eu estava numa vida pessoal, no meu 4º ano, que era o meu ano da exponencialidade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a planilha aqui. Cópia aqui. Deixa eu subir agora para vocês. Está aqui, ó. Essa aqui é a planilha que a equipe vai colocar. O Wesley, consegue colocar de novo nos comentários aí para a galera baixar lá? Vocês vão baixar essa planilha. E aqui fala sobre os 7 ciclos, ó. 7 ciclos, aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e descanso. Então vai ter um resumo de cada um dos anos. Ano 1 é o ano do aprendizado. Exatamente o que a gente está falando em todas as lives. Ano 2, ano do serviço. Ano 3, ano do reconhecimento. Ano 4, ano da oportunidade. Ano 5, ano da perseverança. Ano 6, ano da exponencialidade. Ano 7, é o ano do descanso. Ano 8, aonde volta. E aqui eu tenho os cálculos. Então você lá, por exemplo, você nasceu onde? Ah, eu nasci em 84. Ano da exponencialidade. Aí você vai colocar aqui, ó, 84. O 84 foi ano do aprendizado, do serviço, e eu vou indo até 2020.
5. Então vai entrar no próximo ano. Então tá aqui a planilha para você. Como que faz, Thiago? Tem que entrar aqui, ó, fazer uma cópia para você poder ou baixar. Então você que está assistindo aqui, é só clicar no link. Clica no link, vai abrir essa planilha e aí você vai clicar lá, vai clicar e vai baixar ela, ou fazer uma cópia ou baixar ela. Deixa eu pegar o link aqui e compartilhar com vocês. Então, peraí. Alguém falou, não dá, tá só como leitura. Então, por isso que você precisa fazer uma cópia lá. Você faz uma cópia dela e quando fizer uma cópia dela ou baixar para o seu computador, você consegue editar. Tá como só leitura esse link principal para você não mexer nela, senão imagina, as pessoas iam se perder no meio dela. Então, eu acabei de compartilhar aí com vocês. Já. Lembrando que amanhã é o dia do 7º ciclo que a gente vai falar sobre exponencialidade. O que é exponencialidade? Exponencialidade vai te falar exatamente sobre desfrute, sobre contemplar tudo aquilo que foi construído. Só para você ter um overview aqui, o que é o overview? É você entender de tudo que foi falado. Tiago, não assisti todas as lives, vai lá no perfil do Pablo, estão salvas todas as lives para você acompanhar. Tiago, eu entendi que eu preciso aprender mais, eu preciso entrar mais, preciso gerir as minhas emoções. O que eu posso fazer? Você que está em São Paulo, você que está no Brasil, uma das melhores formas que existe é o método IP. O que é o método IP? O método IP é uma imersão com o Marçal de 2 dias, lá na plataforma internacional em Alphaville, aonde você vai trabalhar bloqueios, crenças e paradigmas. Essa próxima turma, 7 e 8 de maio, você que está aí, eu estou aqui em Portugal, eu te aconselho, você que está no Brasil, participar desse próximo método IP que acontece nos dias 7 e 8 de maio. 7 e 8 de maio, em São Paulo, em Alphaville. Ela já está na edição 155. Se você clicar aqui, apontar o seu celular para esse QR Code, você vai acessar a página do Método IP ou vai colocar metodip.com.br. Chegando no metodip.com.br, você vai olhar lá tudo, você vai entender que lá você vai aprender a desbloquear bloqueios que te impedem de crescer. Ó, tem gente que já fez o método IP. Quem já fez o método IP, coloca aí, já fiz o método IP. Já fiz o IP. Tem gente que conseguiu, baixa a planilha. Já fiz o método IP. Ó, a Aninha Ferraz aí. Método IP é transformador. Alguém de Angola, acabamos de fazer o método IP, final de semana, sábado e domingo, fizemos o método IP em Angola. Aconteceu o método IP em Angola, método IP nos Estados Unidos com o Nes, método IP em Londres com o Marcial. No dia 7 e 8, método IP no Brasil com o Marçal. Dia 24 e 25 de maio, método IP aqui na Europa, em Portugal, comigo. Então você tem várias oportunidades de ir e participar desse método que já passou milhares e milhares de pessoas por lá, para você realmente desbloquear 3 áreas da sua vida: seu corpo, sua alma e seu espírito. Para você começar a entender que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E nesse ser trino nós começamos a destravar algumas coisas. Eu quero te convidar a participar deste, que para mim eu sou suspeito de falar. Eu fiz mais de 32 turmas treinando junto com o Marçal, sendo preparado, e hoje eu já apliquei 20 turmas, estou indo para a 21ª turma aqui na Europa, aplicando 20 na Europa, 19 na Europa, uma turma em Angola, na África. Por quê? Porque realmente eu vejo não só a transformação na minha vida, mas a transformação na vida de milhares de pessoas. Essa é uma das ótimas, das melhores oportunidades para você fazer exatamente isso. Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, a Anitta fez o IP em Atlanta. Quem fez o IP, coloca aí. Já fiz o IP. Ó, fiz o IP. Deixa eu pegar aqui os comentários de vocês. Já fui staff do IP. Fiz em Londres. Ó, Leila falando, fiz em Londres. Já falo da planilha, gente. Deixa eu falar só sobre Ó, Camila, já fiz o IP. Francis, já fiz o IP. Thaís, já fiz o IP.
João Carlos, já fiz o IP. Já fiz o 153 em São Paulo. Diz que foi o bruto esse 153. Já fiz em Brasília. Teve em Brasília também, verdade. Fiz 138, 139. Fiz o do 1 milhão. Já fiz em Londres. Fiz em Paris. Ó, povo! Fez em Londres e Paris. Tá faltando em Portugal, Elizabeth. Fiz em Angola. Servi como staff. Enfim, fiz o 145, a Camila falou. Fiz o IP online 2 vezes. Fiz o IP online. Fiz o online. Fiz 4 IPs. Tem bastante gente aí. Bora explodir a sua mente e seu coração nesse IP 155. Deixa eu fazer um outro convite. Daqui a pouco, 6h22, nesse Instagram, eu vou fazer um aulão, nossa live. Todos os dias nós estamos lendo o livro de Provérbios. Vai dar tempo de você sair, tomar uma água, voltar aqui. E quando você voltar aqui, você vai compartilhar o livro de Provérbios. E à noite, às 17 horas do Brasil, eu vou fazer um super encontro para você que está aqui e quer explodir a sua mente e o seu coração. Para a gente falar sobre os códigos de mentalidade. Por quê, Thiago? Porque existe um novo tempo. Eu não sei se você está entendendo esse novo tempo e tudo que está acontecendo. O que vai diferenciar as pessoas que vão conseguir construir algo ou não construir? As pessoas que vão ter discernimento ou não discernimento no próximo tempo? Aqueles que têm mentalidade de governo. Então, eu quero te convidar para hoje, 17 horas, horário do Brasil, 9 horas, horário de Portugal, estar junto comigo. Então, a gente tem esse aulão lá no link da minha bio. É só você clicar, tem todas as informações, 100% gratuito, 100% online. Você só precisa clicar lá, clicar e fazer o cadastro para receber todas as informações. Onde que eu vejo, Thiago? Nesse Instagram aqui, ó, Thiago Rocha BR. Você vai lá e aí lá você tem todas essas informações. Beleza? Bora tocar o terror na terra. Te vejo daqui a pouco, 6h22, ali no Instagram, ou amanhã, 4h59 da manhã, para tocar o terror na terra. Valeu, gente. Tamo juntos. Grande abraço. Vou deixar aqui aberto para você entrar aí no QR Code, nesse QR Code, você pegar mais informações do método IP. Bom? Então é isso aí. Tamo juntos até depois do fim. Vai lá e dá uma olhadinha para tocar o terror na terra. Ele falou, e o boot? Bora fazer um boot então. Você quer fazer um boot? Fica de pé no seu lugar, respira fundo. Respira fundo aí. O que é o boot, Thiago? O boot é uma mentalização. É uma mentalização onde nós passamos um tempo mentalizando aquilo que nós vamos projetar. Vai servir a sua cabeça como uma impressora para o novo tempo. Respira fundo aí. Tira o dedinho do teclado agora. Tira o dedinho do teclado. Respira fundo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Todos os dias nós temos a oportunidade de cumprir a Sua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Hoje é mais um daqueles dias onde nós recebemos o Teu chamado. Chamado esse para construir grandes coisas. Hoje é mais um dia onde o Senhor tira escamas dos nossos olhos. E nós somos gratos por isso. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega essa oportunidade. Hoje é mais um daqueles dias que nós pedimos que o Senhor traga a luz para os nossos pés. Lâmpada para o nosso caminho. Veja você agora entrando num novo nível, numa nova atmosfera, com muito discernimento. Veja você agora sendo luz em toda uma geração. Veja você agora andando num novo tempo. E tudo aquilo que foi construído nos últimos 5 anos, veja você agora no ano da exponencialidade. É um ano onde você já não sabe o que esperar. Porque você aprendeu, serviu, criou alianças, teve oportunidades e perseverou. Você está vindo de um ano de perseverança, um ano muito duro, um ano onde você teve que permanecer.
O ano onde várias vezes você pensou em desistir. Várias pessoas falaram para você desistir, falaram, esquece isso, você não é bom o suficiente. Mas você entrou no ano da exponencialidade. O ano onde não é através da sua força, mas é através do favor de Deus. Veja você agora, aquilo que não construiu, aquilo que não foi tido como resultado nos últimos 5 anos, você crescendo nos próximos 5 meses. Veja você como um bambu chinês crescendo muito rápido nesse ano da exponencialidade. E as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar: que sorte que você teve! Você cresceu do dia para a noite. Não. Você sabe que teve muita construção. Só que nesse ano teve um favor, um sopro. Assim como o vento contra suporta um avião no ar. É você nesse ano. Veja você agora, podendo entregar muito para sua família, muito para a sociedade, porque é um ano do favor, um ano da exponencialidade. Veja você que tudo aquilo que você fez valeu a pena. Veja você que está no ano do aprendizado hoje, que vai valer a pena. Começa a projetar sua mente lá no ano da exponencialidade, lá no 6º ano, que vai valer a pena aprender, se dedicar muito. Porque todo ano você acaba colhendo frutos. Quando você vive verdadeiramente esse ano, você começa a colher esses frutos. Frutos da exponencialidade. No ano do aprendizado, primeiro ano, no ano de servir, no ano da aliança. É muito bom. É muito bom saber que você está sendo fiel a cada um deles, pois no ano certo vai ter uma colheita a 30, 60 e a 100 por um. Respira fundo. Uou! Como é bom saber que o melhor ano não é o ano da exponencialidade, mas ele é um bom ano. Como é bom saber que no ano do aprendizado eu me torno uma pessoa melhor, que no ano de servir eu me torno uma pessoa melhor, que no ano da aliança eu me torno uma pessoa melhor, que no ano das oportunidades eu me torno uma pessoa melhor, que no ano da perseverança eu me torno uma pessoa melhor. A exponencialidade só vai mostrar os resultados daquilo que você construiu. Escreve: esse é o melhor ciclo da minha vida. Escreve aí: esse é o melhor ciclo da minha vida. Pois todos os anos debaixo da vontade de Deus são anos maravilhosos. Escreve aí: esse é o melhor ano da minha vida. Esse é o melhor ciclo da minha vida, independente se você está aprendendo, servindo, criando aliança, oportunidade. Se você está descansando, esse é o melhor ano da minha vida. Chegou o dia de você alinhar seu propósito com a sua vida e grandes coisas vão começar a acontecer. Esse é o melhor ciclo das nossas vidas. Deixa eu aqui tomar uma água, tomar um café e me preparar para a minha live daqui a pouco, 6h22, horário do Brasil, 10h22, horário aqui de Portugal. Eu entro no Instagram aqui para fazer mais uma live do MDS, que é a Maratona de Sabedoria. Estamos chegando ao fim, nosso penúltimo dia. E o capítulo 29 é um capítulo onde nós liberamos vários códigos, onde finaliza um ciclo do livro de Provérbios. A gente todos os dias lê o livro de Provérbios. Então, a gente vai estar lá. Quero te convidar, você que nunca participou, aparece lá, 6h22 aqui no Thiago Rocha BR, Thiago CH, Thiago Rocha BR, para que você possa pegar esses códigos de prosperidade. Tá aqui, ó. Instagram, hein? Para a gente explodir a sua mente e o seu coração. Dia de hoje, eu vou falar, lá eu falo sobre o aulão. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim, te encontro daqui a 5 minutos e vá cuidar da sua vida. Valeu, gente. Tchau, tchau. Te vejo daqui a pouco, hein? Isso aí. Valeu, tchau, tchau.
Amanhã, a galera tá perguntando o link da planilha. Amanhã eu coloco de novo aqui para vocês. Eu coloco no começo da live e deixo travado lá. Tá bom? Tamo juntos. Até depois do fim. Valeu. Tchau, tchau.